Fala, meu povo, hoje é 15 de novembro e eu vou fazer um vídeo justamente para falar de como foi a proclamação da República. Não sei se vocês sabem o que foi isso, ou se esqueceram, mas vamos lá, vou fazer de uma forma bem resumida, bem breve de como foi que ocorreu e qual foi a diferença dela, de qual a diferença da República para o Império naquele tempo. O que acontece é que quando o Brasil estava no seu império ainda com Dom Pedro, o Dom Pedro ele vai perder apoio tanto dos militares como econômico e também religioso. O que acontece é que os militares eles voltam da guerra e eles voltam de fato vitoriosos e eles queriam ser vangloriados, né, comemorar, tudo mais, ter aquele reconhecimento. Quando eles voltam, eles não têm o reconhecimento do imperador e o imperador manda censurá-los. Então eles não podem nem dar entrevista nos jornais. E eles ficam bastante chateados com isso e tudo mais. O Pedro perde apoio dos militares no sentido econômico também, porque o que acontece é que em 1888, um ano antes da proclamação, acontece a libertação dos escravos com a Lei Áurea. Então a princesa Isabel ela assina e tudo mais e acontece isso. Então os fazendeiros de São Paulo, os produtores de café naquele tempo que detinham muito dinheiro, eles não gostam, eles vão odiar isso, porque eles vão perder os escravos vão ser libertos e eles queriam uma restituição financeira e não vai ocorrer isso. Também questão religiosa. O Dom Pedro era maçom e ele tem um desentendimento com os líderes religiosos católicos daquele tempo. Então ele perde esses três apoios e isso vai desencadear que em 89 o Marechal Deodoro da Fonseca ele proclame a República de fato. A diferença no sentido político de quando deixa de ser império para república é justamente que um imperador antes, um império, ele era trocado de poder quando o imperador ele morria. Então o imperador morria, seu filho sucedia e tudo mais, ou um parente da família. Não, outra pessoa não podia assumir o poder e tudo mais, e etc. A diferença não. E quando entra a república, de fato, tem um poder de revezamento, o presidencialismo aqui no Brasil. Tem várias formas de república, mas no Brasil, que a gente fala de ter um representante, o presidente, e esse presidente ele tinha que revezar o poder e outra pessoa entrar a determinado tempo. Agora sim, no Império já existia o poder executivo, legislativo, judiciário, mas tinha o quarto poder, que era o poder moderador. Esse poder era do imperador. Então, mesmo que esses três poderes eles atuassem, o poder, se o quarto poder ele vetasse, se ele quisesse vetar alguma coisa ou decidir algo, esse quarto poder do imperador, ele de fato ele que decidia. Então, quando se torna república, esse poder deixa de existir. Em um contexto político, realmente há essa mudança, de fato, tudo mais, mas no contexto econômico, quando acontece essa mudança, a gente não vai ver muita coisa. Não vai ver muita coisa porque quem produzia, continua produzindo, e quem precisava trabalhar, tudo mais, trabalhadores normais, eles vão continuar tendo sua vida normal. E é basicamente isso, gente. A República ela é conhecida também como Primeira e Segunda República, ela é dividida no campo de estudo quando a gente estuda. É um período, como é que se diz, bastante conhecido como a política do café com leite, que tem o poder de São Paulo e Minas Gerais que revezam. Depois, na década de 30, vem o Getúlio Vargas, que assume o poder. E é isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado, depois eu faço. Mas hoje realmente a gente comemora a proclamação da República, de fato, quando o Brasil deixa de ser império e vem a ser isso que a gente conhece hoje. Tamo junto.